Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TheCast, nosso podcast aqui do Colégio Dinâmico. Hoje com novos convidados, uma outra galerinha que vai se apresentar para vocês. Eu sou a Mariana, coordenadora do Bilíngue aqui do Colégio Dinâmico e também responsável por alguns desses vídeos que nós estamos gravando com eles. E agora eu vou pedir para que vocês se apresentem, quero saber, quem é a professora e também vocês, quero saber os nomes e quais as séries que vocês cursam, tá bom? Olá, eu sou a professora Alessandra, professora de português dessa galerinha do quarto ano A. E você? Olá, meu nome é Helena. Eu amo fazer português por causa das coisas que a gente aprende, do monte de coisas. Sou o Gabriel. Eu acho o português bem interessante porque tem coisas que eu nem sabia que existia. Tipo regras do português, que eu não sabia que tinha. E umas pontuação estranha que eu nunca vi. E você? Eu sou o João Carlos e eu gosto muito de português e eu também gosto da matéria, porque tem várias coisas que, eu não sabia e eu fui aprendendo cada vez mais. Ótimo. Já pra gente começar, cada criança que vem aqui, cada grupinho, são vocês que escolhem, sobre o que vocês vão falar. E vocês escolheram português. Então, eu quero saber por que vocês escolheram falar sobre português. Na verdade, foi assim, a gente foi decidindo conforme as coisas. Primeiro, a negócio era ser outra matéria, mas daí eu e o Gabriel, antes da gente decidir quem ia ser o terceiro, a gente decidiu que seria português. Porque teve uma batalha de quem iria no lugar dele. Aí era o Davi e ele. Aí a gente resolveu que seria o João mesmo. E você, João, por que você acha que vai ser legal falar sobre português hoje? Porque, é uma matéria muito diferente. Você aprende muito nessa matéria, então acho que vai ser bem legal. E agora, uma outra coisa. Para quem não sabe, o que vocês estão aprendendo em português? Atualmente, no quarto ano, o que vocês estão aprendendo de novidade na língua portuguesa? Bom, a gente aprendeu uma coisa que eu fiquei mas eu sempre sabia, que não fazia o menor sentido, que o tio não é um acento, o tio é só o tio. Quando até a minha tia ficou meio estranha. Ficou meio... What? Era novidade pra ela também. A professora de apoio falou, comentou que o tio, na verdade, é um sinal gráfico. O que é o acento, então? Quais são os acentos? Agudo e circunflexo. Isso. E vocês, o que vocês descobriram de novidade? Foi o tio também ou teve mais coisas que vocês descobriram? Na minha opinião, foi o tio, porque meu nome até tem tio, mas eu sempre achei que era um acento, mas... Eu também achava. Meu Deus, não é. Eu tenho certeza que vai ter gente assistindo agora que vai descobrir agora com vocês também sobre isso. Vocês que estão trazendo essa informação. A coisa mais nova que eu descobri quando eu tava falando em português também foi o tio, porque meu irmão tem tio no nome. Um monte de gente que eu conheço tem alguns tios no nome e eu nunca sabia que tinha esse tio que não era acento. Pra mim sempre foi um acento desde o terceiro ano. E falando já, como vocês, a maioria já estuda tem um tempo aqui no colégio, o que vocês foram aprendendo dentro da língua portuguesa de acordo com o que vocês foram mudando de séries? Porque cada série a gente lembra, nossa, em tal ano eu estudei tal coisa. O que vocês lembram de mais marcante de quando vocês aprenderam aquilo e foi um marco para vocês? Bom, pra mim, a coisa mais marcante pra mim que eu aprendi em português foi... Eu acho que, pra mim, a coisa mais marcante mesmo foi quando... O tio. Porque E os pronomes que nós estamos estudando? os pronomes, pra mim,
o mais que, assim, eu tenho dificuldade pra pronunciar, os pessoais. Os pessoais, assim, eu tenho, sabe? Mais Não dificuldadezinha. Aham. Mas aqui a gente aprende também. Aham. E você, Gabriel? Pronomes possessivos daquela musiquinha que você criou. Ah, tem uma musiquinha? Tem dos pronomes demonstrativos, possessivos e os pessoais. Lembra de alguma? Eu lembro dos possessivos que marcou bem. E pra mim, o que mais marcou foi os pessoais. E você, Canta a João? musiquinha do pessoal? Ah, Eu, tu. eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Essa musiquinha é muito legal. É muito Ó, mesmo. assim, o que mais marcou eu, além do tio, foi o pronome possessivo mesmo. Então, cada um tem um tipo de pronome que vocês se identificam mais ali na hora de estudar. Sim. Entendi. E sobre gênero textual, o que é que nós estamos estudando agora? É carta de reclamação. Carta de reclamação. Muitas. O que é que vocês aprenderam sobre carta de reclamação? Que existe uma coisa, sabe, um agradecimento, uma Pedido. saudação. E pra dar a carta. Como estruturar uma carta, né? Aham. Para que serve uma carta de reclamação? Pra reclamar de alguma coisa. De alguma coisa? Hoje nós fizemos o quê? Uma carta para o governo sobre a redação que a gente está estudando sobre Qual é o A tema? a Lei Maria da Penha. Ou feminicídio. Então, vocês estão aprendendo sobre um gênero textual e, junto com aprender a escrever essa proposta de redação, vocês também vão discutindo sobre o tema. É. E aí, como que está sendo essa escrita dessa redação? Vocês estão achando... O que vocês acham mais fácil? Fazer a redação ou ter que estudar a parte gramatical? Fazer Fazer a a redação. redação. A redação? E E esse é um tema tão interessante, né, tia Alessandra? É um assunto muito sério, mas que a gente trabalha desde a base, né? Então, desde criança a gente conversa sobre isso. Nessa cartinha de vocês, né, que vocês estão montando na redação, quais foram as ideias que vocês colocaram lá dentro? O que vocês escreveram que vocês acham importante? eu escrevi, tipo assim, pra reforçar a mente deles de como que é importante essa lei. E assim, botar mais, sabe, mais lembrar todo mundo como que é importante não machucar as mulheres. Tipo, contando totalmente a história sem ser naqueles videozinhos curtinhos que não falam sobre os segredinhos. Eu falei tudo. E vocês, meninos? Olha, eu escrevi um negócio que era para eles reforçarem a equipe que trabalha disso. Tipo, uma mulher liga no 180. naquele número, no 180. Aí eu falei para eles reforçarem mais essa equipe para estar disposto para todo mundo. Eu falei, tipo, pra proibir isso. Deveria ser proibido isso, porque não é permitido. E vocês vão discutindo isso entre os colegas também, na sala de aula, em casa, como que é? Mais ou menos, eu Mais ou discuto menos. mais em casa. Eu não discuto nem em casa e nem na sala. Nossa. Só na mente mesmo. Ele é mais reservado, né, João Carlos? É. Mas o que que nós conversamos na sala hoje? O que que pode e o que que não pode? O que não pode? Do feminicídio, por exemplo. Tipo assim, bater, xingar, matar, só porque ela ser mulher? Gente, você não é mais forte do que ela, não. O que que você acha, Gabriel? Olha, Por que que acontece muito disso? Porque não sei, porque eu acho que os homens acham mais fortes ou mais fortes ou Eles mais poder. aproveitam disso. E vocês acham que vocês falarem sobre isso no texto de vocês, né, vai ajudar as pessoas a se conscientizar sobre isso, que isso é errado? Muito, Acho que sim. muito. Pode até ajudar ajuda, mas tipo, tem algumas pessoas que nem ligam pra isso e continuam fazendo. Concordo com o realmente. João. Maria, Oi. eu falei
quando eu tava estudando, eu pensei num título, eu falei que era a lei mais ignorada, porque todo dia tem uma mulher sendo, sabe, machucada. E vocês acham que a gente pode, desde criança, ensinar para os outros meninos, antes de crescerem, que isso não tá certo? Sim. Sim. Vocês já trabalham isso na escola, né, na aula, a Alessandra traz, o projeto de redação Respeitar o também, coleguinha, né? Porque a gente tem que respeitar todos, né? Todos. Não só as mulheres, mas todos. Cada um tem que ter o seu direito ali do seu espaço. É. E dentro da redação, vocês lembram como que foi quando vocês começaram a escrever os textos de vocês? Aham. Eu só me sentia pensando assim na história dela, eu me via assim vendo a história dela, parecendo que tinha um filme na minha cabeça. A mesma coisa que a Helena. Eu tentei ficar pensando pra achar alguma resposta, assim, mas até que eu consegui. E assim, trabalhando esses temas, né, atuais, polêmicos e temas que precisam ser trabalhado mesmo desde criança, eles aprendem palavras novas. Esses dias tinha uma palavra que ninguém Eu conhecia. lembro, era o revogado. Revogável. O que é revogável? Esqueci agora. Agora eu esqueci. Uma coisa que foi cancelada, Foi é isso? cancelada, né? Então, é. eles vão aprendendo o português de várias formas, né? É. Escrever e ler E faz ler. com que a gente estenda o vocabulário, né? Então, ao invés de falar que foi cancelado, agora vocês já sabem novas palavrinhas. Alguma coisa que foi anulada, cancelada, foi o quê? Revogado. Revogável. Revogada. Isso aí. E o que vocês acham de escrever e ler? Vocês acham que é importante? Por quê? Eu acho que é importante porque assim reforça a nossa mente a tudo. Mas assim, também é bem divertido a gente escrever, criar textos e ler. Tudo isso daí nos aprende mais sobre nossa vida e sobre as histórias que existem em todo mundo. Olha, quando eu aprendo alguma coisa nova, parece que expande um lugar da minha cabeça pra entrar só aquilo que eu aprendi. Cara, assim, eu acho que vai ser importante porque, tipo, a gente vai usar muito na nossa vida, assim. Então, por isso que eu acho tão importante assim. E aí, falando sobre a língua portuguesa, eu quero a opinião de cada uma, hein? Por que vocês acham que é importante aprender e se dedicar para aprender muito bem a língua portuguesa? Ah, isso daí é uma coisa que é muito importante. Eu acho que todo mundo sabe, porque assim, quando muitas pessoas, às vezes, elas não sabem ler, não sabem falar e às vezes até não podem ouvir. Então, assim, às vezes o português pode nos ajudar essas coisas. Assim, às vezes o português é muito útil para tudo. Tudo o português a gente usa toda hora, principalmente para falar, porque quando a gente fala, a gente está falando português, tipo a língua portuguesa. Alguns falam, mas eu já sei português, mas não sabe escrever a palavra certa em português. Assim, eu acho que, tipo, é porque você vai usar muito na sua vida e também até eu erro muito na escrita dessas coisas, mas aí cada vez eu vou aprendendo. Então, assim, é isso. E falando em erros, né? Todos nós, né? A gente, por mais que a gente se forme na escola, faça faculdade, a língua inglesa ela é uma língua muito, muito complexa de ser falada, todo mundo erra. E quando vocês têm dúvidas, como que vocês fazem para tirar essas dúvidas? Eu pergunto para as professoras, ou tento de novo, vou lendo, mas se não dá tempo, deixo para fazer em casa ou amanhã. Nós trabalhamos produção de texto, Mariana, com reescrita. Então, eles escrevem o texto, né? Aí eu corrijo, aponto os erros, o que deve melhorar, o que faltou. E aí quando eles vão passar para o papel, eles passam um texto bem maior. Parece que eles, sim, têm mais argumentos, porque eles perceberam onde que eles erraram, né? Isso é legal. E vocês, meninos?
ou eu faço o mesmo que a Helena, ou eu, tipo, tento lembrar do que a tia falou, tento se aprofundar mais naquilo, tipo, que eu tô tentando fazer. Assim, eu faço a mesma. Quando eu vou fazer, eu faço as mesmas coisas que os dois, mas também eu pesquiso, assim, pra tentar saber o que eu errei, essas coisas. Porque o português é cheio de regras, né? Cheio de regrinhas. E às vezes eles lembram. Ah, o professor explicou isso aqui, né? Que onde acentua uma palavra, C com S, quais as regrinhas, né? Eu coloco muita regrinha no quadro. Aí, e transformo em diversão. Aí eles memorizam. E sobre os gêneros textuais, vocês já aprenderam vários tipos de gêneros? Sim. Quais foram esses que vocês já tiveram contato? Vocês estão fazendo carta? Qual outro tipo? Muita. Eu faço, tipo assim, eu quero fazer uma carta, só que assim, eu não sei, às vezes, como eu faço. E às vezes eu faço bem curtinha, mas também eu penso em fazer uma longa, só que daí eu já vejo, não tem mais folha. O que já foi trabalhado de gênero textual? Carta, bilhete, fábula. Foi trabalhado vários. E agora a gente está entrando num de texto instrutivo, que é texto com passo a passo, Dando né? as ordens ali, né? Siga, entre, isso, acesse. esses textos que trabalha receita, montagem de alguma coisa, a gente já está começando. Desses 3 gêneros que a tia Alessandra falou, que vocês já estudaram, carta, bilhete Fábula. e fábula, qual que vocês mais gostaram? Eu gostei de todos, porque eu amo fazer, tipo assim, escrever. Tipo assim, eu amo fazer muitos textos que eu crio, só que algumas pessoas acham que eu erro muito nas palavrinhas, porque assim, às vezes é muito difícil explicar português. E às vezes eu preciso até das De ajuda, né? Sim, Mas muito isso de é ajuda. normal. E vocês? Eu gostei da fábrica porque é muita criatividade, tipo, pensar que os animais falam junto com os humanos. Ah, então essa é a característica da fábula? Para quem não sabe o que é a fábula, como que é? Fábula é uma história que tem moral e os animais conversam Muito bem. entre si. Eu gostei muito da fábula e da carta de reclamação, porque os dois são bem legais, porque eu gosto muito de fazer cartas, eu gosto de escrever, e também eu gostei muito da fábula porque são histórias e ainda a gente aprende com isso. E nós estamos trabalhando os 3 tipos de carta: carta pessoal, carta aberta e a carta de reclamação. E antes de vocês diferenciarem essas cartas, qual que é a característica da carta? Se eu quiser hoje escrever uma carta, como que eu vou fazer? Primeiramente, a gente precisa dar a saudação, que é tipo, oi, boa tarde, olá. E 3 parágrafos no máximo, que são o começo, o meio e o fim. E também a gente precisa, assim, falar sobre qual é a situação e o que fazer com essa coisa. Tipo assim, se for um convite, se for uma carta de reclamação, ou se for uma carta aberta, que é muito, assim, eu prefiro muito mais fazer uma carta aberta ou pessoal, porque assim, eu gosto muito mais de fazer carta. Qual o estilo de como que é a carta e qual o estilo que vocês gostam mais, assim, de escrever, de carta? Eu gosto mais de fazer uma carta pessoal, porque eu falo direto com a pessoa, eu sei como que ela é, o que ela gosta e muita coisa. E nessa carta você põe o nome da pessoa e o seu, como que é? Olha, O que é o remetente de uma carta? remetente é quem dá, tipo, eu sou o remetente de uma carta, É quem escreve, né? é quem escreve. E quem recebe essa carta? Eu
Peraí que eu esqueci. Destinatário. Entendi. Então aí na carta você já coloca quem escreveu e quem vai ler a carta. É. E você, João, dentre esses tipos de cartas, qual foi aquela carta que você achou mais legal, assim, de você escrever? A mesma que o dele, porque assim, é no mesmo motivo, porque eu falo diretamente com a pessoa e sabo mais dela. Vocês já falaram por cima a diferença mais ou menos dessas cartas. Mas o que caracteriza, o que é diferente desses 3 tipos? O que fala assim, se nessa carta você tem que fazer isso, nessa você tem que fazer isso, nesse outro não pode fazer tal coisa. Bom, numa carta de reclamação, pode reclamar sobre alguma coisa. Pode, tipo assim, fazer, tipo, uma reclamação, assim, eu não recebi uma coisa, o negócio tá com defeito, a gente reclama. Mas, assim, numa carta aberta, a gente pode, assim, passar por todos os lugares do mundo até chegar naquela pessoa, todo mundo pode ver, até chegar naquela pessoa, todo mundo já leu. E uma carta pessoal, né, igual ele falou, né, já vai direto pra pessoa, então a pessoa já lê e já responde. Definiu direitinho. Direitinho, explicando, porque às vezes tem gente que ainda não sabe, né? Não chegou lá no gênero textual de cartas. E mais uma coisa que eu queria saber de vocês, já que vocês estão estudando as cartas. Fora esse projeto e as cartas, os trabalhos, né, que o colégio pede para que vocês escrevam, vocês já escreveram alguns textos por conta própria? Sim. Sim. Então contem pra gente. Que tipo de textos foram esses? Com qual era o intuito ali daquela produção? Se era uma carta, se era uma fábula, como que era? Eu já escrevi um texto uma vez que assim, às vezes eu escrevi um texto quando eu comecei a minha aula particular, que era de um livro muito curtinho, que era da Foca Famosa. É assim, daí eu amei aquele negócio, daí eu saía contando pra todo mundo que vê pela frente que eu tava escrevendo textos, e agora eu escrevi o da Maria da Penha, que é um texto muito polêmico, que, assim, me voltou a vontade de escrever textos. Quando eu vou escrever textos, assim, eu sempre tô assistindo TV, eu sempre me distraio com a TV e nunca lembro do que eu tô fazendo. Eu já fiz uma fábula que eu contei pra todo mundo da minha casa. Que era uma tarefa, um trabalho, agora eu esqueci o que era. Eu lembro, era de caligrafia, eu acho, ou de faço parte de leitura. Acho que era desse mesmo. Era alguma coisa desse aí que ela falou. Era um trabalho, eu acho que era pra criar uma fábula. Aí eu criei uma fábula, achei bem legal. E quais foram os elementos que você colocou lá para ganhar vida nessa fábula? Eu coloquei uns animais lá, um rato e um gato. Que eles conversavam? Sim. Isso, a moral da história, o que foi? A moral da história era não julgue os outros pela aparência. Olha que mensagem bacana. Cara, assim, ó, o único texto, eu já fiz vários textos, mas assim, foi tipo histórias, assim, tipo, uma história, tipo a dele, só que não era meio que uma fábula. Tinha uns personagens, aí eles faziam, ele tinha um vilão, tinha outro que era do bem, e tinha o herói. Aí os dois batalhavam e daí foi isso. Eu também já fiz uma história em quadrinhos que era de astronautas. Assim, uma da nave quebrava, daí o outro astronauta ia ajudar. Só que a nave tava muito, assim, tipo, na hora que ele foi ajudar, explodiu a nave. Daí o outro foi viajar com ele e no final eles viraram amigos. E dentro, já que vocês estudam bastante, são alunos dedicados aí no português, vocês também gostam de ler? Sim. Cara, eu sim. gosto muito. Eu gosto de fazer os livros e depois ler. Mas, tipo, tem vários livros que demoram muito, mas do mesmo jeito eu leio. Eu tenho um livro, se eu não me engano, é Diário de um Banana. Mano, é muito grande, eu ainda não terminei de ler. E eu até esqueci dele, depois de um tempo. Nós trabalhamos também, Mariana, assim, eles fazem a leitura e escreve o que entendeu. E eu leio
E eles passam pro papel que eles entenderam também. Por quê? Essas duas formas. Porque tem gente que escreve melhor quando ouve. Outros escrevem melhor quando lê, né? Então, eu tento trabalhar assim para cada um identificar qual é a melhor forma de entender o que leu. A gente trabalha E também é uma forma de exercitar a interpretação, né, da criança. Porque quando vocês... Já aconteceu de vocês lerem uma história, uma criança pensar que um assunto é o mais importante e você achar que outra coisa é mais importante? Sim. Muito. Teve uma vez que eu li uma história que era assim, era do Felpo Filva. Aquela, daí eu pensei numa coisa que era muito importante, que era a amizade dele com a Charlotte que eles tinham. Mas às vezes a minha mãe achava que era outra coisa que era importante, daí quando a gente lê o livro, a gente concorda na mesma coisa. Cada um interpretou de um jeito, né? O livro o é mesmo muito livro. bonitinho. Uhum. Fala da história do Felpo Filva. Ele era ranzinza, né? Não, Ele era pessimista. Quem mais que ele era? Ele era um poeta que ele sofreu muito na infância por ter uma orelha mais curta que a outra. Então, com isso tudo, ele ficou muito tímido e começou a fazer poemas pessimistas igual ele era. Mas daí ele conheceu uma coelhinha que ele gostou dela, daí eles conversavam por cartas e daí eles se casaram no final. Com um final feliz a história. Sim. E nessa história, vocês leram, o que vocês acharam que foi a mensagem dela pra vocês? Pra mim, a mensagem dela foi que, assim, não julgue uma pessoa por aparência. Isso. Não, assim, não... A pessoa pode ser mó legal, ela ter um problema, ela ter uma coisa. Ela pode ser, assim, a pessoa mais legal do mundo, vai julgar ela porque ela tem um defeitinho. Não é certo. Defeitinho. Ótimo. Pra mim também foi a mesma coisa. E Aí a gente trabalha o bullying também, né? Muito, muito. A falta de respeito com o outro, né? Teve até um dia, né, que uns colegas começaram a chamar outros colegas de um apelido que nenhum gostava, não é, tia? E isso daí ficou muito feio, não é mesmo? E esse tipo de literatura ajuda a gente se a gente vê alguma pessoa fazendo uma coisa que não é legal, a gente vai lá e fala, né? Não faz isso, não é legal, não vamos julgar o coleguinha, não vamos julgar outras pessoas, né? Eu sempre falo assim, quando às vezes o meu primo ele fica, sabe, falando pro menino lá da nossa sala, não jogar, sabe, o pão fora, e em vez disso só pedir uma coisa, eu falo assim, olha, deixa ele, que quando ele souber disso, ele assim... Ele pode, assim, ter qualquer problema, que a vida é dele. Tem mais alguma pergunta, tia Alessandra, para eles? Não, assim, eu gostaria muito que vocês citassem alguma coisa que mais chamou atenção nessas produções que vocês estavam fazendo. Tipo assim, o que mais chamou atenção? A maneira diferente de se expressar, ou vocês, porque o tema feminicídio, por exemplo, parece que vocês ficaram meio abalados com o tema, né? Tia, Que assunto que nós trabalhamos que vocês, assim, mais se interessaram? Tia, pra mim, todos os assuntos que você explica são pra mim um dos mais divertidos, porque você, assim, dá musiquinhas e faz tudo, sabe, tia? Você dá uma alegrinha na sala, às vezes, e quando você dana, às vezes ninguém te escuta, mas pelo menos algumas pessoas te escutam. E pra mim, o feminicídio, pra mim, eu conheço muito esse negócio, porque, assim, eu vejo muito jornal, então, assim, quase toda hora no jornal passa sobre o feminicídio e às vezes explica muito. Assim, eu acho que foi o feminicídio que foi uma das coisas que eu aprendi. Tipo, eu sabia que tinha pessoa que batia em mulher, mas eu não sabia que tinha número pra ligar, tinha até nome pra isso, eu não sabia, eu achava que era só essas coisas mesmo. Mas então, eu aprendi foi isso, foi o mais legal que eu já vi. Eu falaria a mesma coisa que o João.
Vocês gostaram do tema e aprenderam coisas novas com esse tema. Sim. Sim, muito. Então tá, pra gente encerrar, quero agradecer a vocês por terem vindo falar com a gente, tá? Vamos voltar mais vezes, né, meninas? Sim. Pra fazer outros podcasts com outros temas que vocês queiram. Eu que queria agradecer por estar aqui. Vocês gostaram? Sim. Eu também queria muito agradecer, porque assim, eu gosto muito, sabe, de reaparecer em câmera. Quando tem algum jornalista lá na escola da minha mãe, eu fico lá, assim, do lado das professoras que estão conversando, só pra eu ficar vendo eles. Eu não sou igual a Helena, porque eu até tenho um canal no YouTube e, tipo, eu já fiz muito vídeo, mas infelizmente eu perdi, mas eu já fiz outro, mas ainda tô tentando recuperar os inscritos que eu tinha, 260, perdi. Se vocês quiser pedir os nossos seguidores para seguir o seu canal, a gente faz a divulgação aqui. Vamos conquistar esses seguidores. Mariana, Aqui, ó, o nome do meu canal é João Espaço Plays sem espaço 2025. Muito bem, vamos seguir o João. Mariana, minha mãe também tinha um canal no YouTube que ela ensinava tudo sobre, assim, eu aparecia muito naquele canal. Tipo assim, toda vez que minha mãe ia gravar, ou se eu tava fazendo tarefinha, alguma coisa, eu largava a tarefinha só pra aparecer. Muito obrigada, né, por hoje. Vocês são alunos maravilhosos, esforçados, inteligentes. Nós vamos aprender muita coisa ainda durante esse ano, viu? Sim. Parabéns por serem crianças dedicadas, estudarem temas tão sérios, né, tia Alessandra? Com tanta dedicação, fazerem a redação de vocês com tanto empenho. Vocês serão adultos brilhantes, com certeza. Muito obrigada por terem vindo, tá bom, meninos? Vamos dar tchau pro público agora? Tchau. 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 Tchau.